Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a TV Web Ponta Porã Informa, você que nos acompanha aí nas redes sociais, nos acompanha no Facebook, nos acompanha no YouTube. Você que nos acompanha no YouTube, né, faça aí, ajude-nos a divulgar o nosso trabalho, né, faça a sua inscrição no canal, né, e dê um joinha aí, né, pro nosso trabalho, para que a gente possa continuar fazendo aqui esse trabalho, né, desse boletim esportivo para vocês aqui de segunda a sexta-feira. E hoje, sexta-feira, dia 10 de janeiro, vamos lá com as informações da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Foram muitos jogos ontem, né? Já pela última rodada aí da primeira fase. Jogos que definiram, né, alguns classificados, já mais classificados aí a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pelo grupo 5, o Vitória venceu o 15 de Jaú e carimbou a segunda vaga, uma vaga na segunda fase, né? No grupo 10, os dois já classificados, Joinville venceu o Mirassol e manteve 100% de aproveitamento. Os dois avançaram, né? O Vitória superou a pressão da torcida e venceu o 15 de Jaú por 2-0 no estádio Zezinho Magalhães, na cidade de Jaú. O time baiano chegou a 7 pontos, se classificando como líder do grupo 5. 3 pontos a mais que o Serra, segundo colocado, que também, né, avançou. O 15 de Jaú foi eliminado, então se classificou o Serra do Espírito Santo. No outro jogo da noite, Joinville venceu o Mirassol por 3-2 no estádio Manuel Francisco Ferreira, na cidade de Bálsamo. Os catarinenses mostraram força e venceram a terceira partida em 3 jogos, avançando à próxima fase como líder do grupo 10. Com 9 pontos, o Mirassol, com 9 pontos no caso aí, 100%. E o time do interior de São Paulo, o time do Mirassol, ficou com 6, né? E segue vivo na competição. E ontem teve o maior campeão da Copinha em campo, né? Com gol de empate sofrido já nos acréscimos da etapa final. O Corinthians só empatou na noite de ontem com a Francana por 1-1 no estádio José Lancha Filho, na cidade de Franca, pela terceira e última rodada da fase de grupos, né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ainda assim, o Corinthians carimbou a sua classificação à segunda fase, só que agora não mais com 100% de aproveitamento. Duas vitórias e um empate nesses 3 jogos aí, né? O Corinthians se classificou em primeiro e a Francana se classificou em segundo. O resultado deixa o Timãozinho na liderança do grupo 11 com 7 pontos, 3 pontos a mais que a própria Francana, vice-líder, e que também segue na competição. O Fluminense do Piauí e o Retrô de Pernambuco, Retrô Brasil de Pernambuco, foram eliminados na primeira fase. Na segunda fase, o Corinthians terá pela frente o Cuiabá de Mato Grosso, que se classificou como segundo colocado do grupo 12. A Federação Paulista de Futebol ainda não definiu o local do confronto. O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com a Francana e o Corinthians criando chances de balançar as redes. O time de Franca exigiu boas defesas do goleiro do Corinthians, mas o Corinthians jogou melhor, saiu na frente e no finalzinho, né, a Francana empatou, conquistando o empate e a classificação, né? Foi muito importante o gol no final ali. E a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior chega ao fim hoje, né? 11 jogos vão ser disputados, encerrando a terceira e última rodada dessa fase de grupos, né? Na sequência, os 2 melhores de cada uma das chaves seguem na disputa. Agora, em confrontos de mata-mata. Atual campeão, o São Paulo busca a classificação contra o São Bernardo, anfitrião do grupo 29, disputado no estádio 1º de maio em São Bernardo do Campo. Os 2 times estão empatados na liderança com 4 pontos e se enfrentam às 20h30 com saldo de gol superior ao São Paulo, né? Que tem 8-1. E o São Paulo avança com um empate. Ainda com chances, o terceiro colocado Operário do Paraná, com 2 pontos, enfrenta o já eliminado Palmeira do Rio Grande do Norte na partida preliminar. O Vasco é mais um gigante do futebol nacional que entra em campo hoje. O time carioca é o segundo colocado do grupo 19 com 4 pontos e enfrenta o líder Itapirense com 2 pontos a mais, no estádio Francisco Vieira em Itapira, às 18h15. Mais cedo, Jacuipense da Bahia, terceiro com 1 ponto, e Carajás do Pará, 100 pontos e já eliminado também, vão se enfrentar. Pelo grupo 27, disputado na Arena Barueri, o Cruzeiro e o Oeste vão brigar pela liderança às 16 horas. Os 2 venceram as primeiras partidas, né, somando 6 pontos cada um, e já estão classificados. Trindade de Goiás e Sergipe abrem a última rodada
do grupo às 14h45, apenas para cumprirem tabela. A sexta-feira agitada na Copa São Paulo tem ainda briga pelas vagas do grupo 25, com a partida entre Vitória da Conquista e Trem do Amapá. Como esse é o grupo do Flamengo, que desistiu da competição, o Água Santa, já classificado, folga na rodada. Quem vencer o confronto único também avança, e o empate favorece o Trem, segundo colocado com 4 pontos, um a mais que a equipe baiana. Os dois últimos grupos são disputados em São Paulo. Na Comendador Souza, os anfitriões do Nacional recebem o Ceará e o São Caetano joga contra o Canaã da Bahia. Os dois paulistas estão empatados na segunda colocação com 3 pontos, enquanto que o Ceará lidera com 6. No Canindé, a Portuguesa, já eliminada após perder os 2 primeiros jogos, se despede contra o CSA, terceiro colocado com 1 ponto. O líder da chave é o Coritiba, já classificado com 6 pontos, que recebe o segundo colocado São Bento com 4 pontos. Né? São os jogos de hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, Tião Prado? Que vai definir aí hoje todos os classificados aí para a segunda fase, a fase de mata-mata, né? Acho que já é a fase de 16avos de final da competição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E no mercado da bola segue aí a indefinição do Michel. O Flamengo diz que está adiantado em relação aos concorrentes Corinthians, né, principalmente, que é o que depois, aliás, foi o primeiro que fez a proposta oficial, depois o Flamengo. São os dois clubes que fizeram proposta oficial pelo Michel. O Flamengo diz que está adiantado, né, em relação aos concorrentes. Palmeiras mostrou interesse, São Paulo mostrou interesse, mas os dois que fizeram as ofertas oficiais foram o Corinthians e depois o Flamengo. E o Flamengo se diz próximo do jogador. E o Palmeiras disse não ao Barcelona, né? Não é toda hora que, de qualquer forma, que um clube europeu vai pegar um jogador brasileiro. Pelo menos foi o que o Palmeiras fez, né, ontem, ao recusar a primeira proposta do Barcelona pelo volante Matheus Fernandes, de 21 anos. Né? O Matheus Fernandes tinha aí uma proposta. Os catalães ofereceram 27 milhões, né? E o Palmeiras disse não. E o atacante do Corinthians, André Luiz, recebeu uma proposta do time chinês da segunda divisão da China não, né? Da Coreia do Sul. Ele recebeu uma proposta de um time da segunda divisão da Coreia do Sul. E deve ir, né? O Corinthians está tentando se livrar aí de um monte de jogadores aí para diminuir a folha salarial e contratar outros jogadores. Então o mercado da bola também não está tão agitado assim, mas os clubes vão em busca de algumas contratações e outros dispensando alguns jogadores. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui na TV Web Ponta Porã Informa e também na Cerro Corá FM 91.5.